Versão brasileira Master Sound. Em uma colina de onde se avista Jerusalém, encontra-se um monumento construído sobre o túmulo do profeta Samuel. Hoje o edifício é uma mesquita, porque os muçulmanos também reverenciam os antigos profetas judeus. Quem eram os profetas? Eles foram os homens escolhidos pelo Senhor para trazer sua palavra às pessoas, anunciar a justiça de Deus ao povo e denunciar as injustiças cometidas pelos poderosos. Sim, diz o Samuel Senhor. prometeu libertar os filhos de Israel das Eu me mãos do recordei invasor do que filisteu, fez Amaleque da condição de que eles viessem para o a Senhor. Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque. Natã, que trouxe a ira do Senhor sobre a casa do rei Davi, condenado pelo pecado de adultério. Eu dei a você a casa do seu senhor. Aías, que contribuiu para a divisão do reino em dois, por acreditar que o filho de Salomão não era apto para governar. Elias, que puniu o rei Acabe por permitir a adoração de falsos deuses. É você e sua família. Foi o profeta Samuel quem primeiro recebeu o reconhecimento das tribos de Israel como um verdadeiro homem de Deus. Mas isto era inevitável. Ele foi dedicado por sua mãe ao Senhor antes mesmo de ter nascido. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Javé dos exércitos. Se quiseres dar atenção à miséria da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres de tua humilde serva e lhe deres um filho homem, então eu consagrarei esse filho a Javé. Até quando você vai ficar embriagada? Acabe primeiro com essa bebedeira. Não, meu senhor. Eu sou uma mulher que sofre. Não bebo vinho e nem bebida forte. Eu estava apenas me desafogando diante de Javé. Não pense que essa tua serva seja vadia. Falei até agora porque estou muito triste e aflita. Vá em paz. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E que essa sua serva possa encontrar o seu favor. Eli era o sacerdote de Silo, o principal local de oração para os filhos de Israel, já que naquela época ainda não havia nenhum templo em Jerusalém. A mulher que ele havia consolado era Ana, a esposa de Elcana. E na hora certa, exatamente como o sacerdote prometera, ela deu à luz a um filho. Ela o chamou de Samuel, que significa eu o pedi a Javé. Quando chegou a hora, Ana voltou a Silo, trazendo o seu primogênito consigo. Ela também trouxe farinha e vinho e 3 novilhos, como oferendas para o sacrifício.
Desculpe, senhor. Eu sou a mulher que esteve aqui. Consigo, rezando a Javé, o que eu pedia era esse menino. E Javé atendeu o meu pedido. Agora eu entrego a Javé por toda a vida. Para que este menino pertença a ele. Ele pertence a Javé. Samuel foi crescendo na casa do sacerdote Eli, estudando a palavra de Javé e servindo-o. Naquela época não havia um governo central, nem uma religião organizada. Os filhos de Israel reconheciam a lei entregue a Moisés no Monte Sinai, mas a verdade é que cada homem fazia aquilo que considerava certo, de acordo com sua própria visão. Essa carne deve ser assada ao sacerdote, porque ele não aceitará a carne cozida, mas sim a crua. Hófni e Finéias, os filhos de Eli, também atuavam como juízes. Mas ao exigirem grandes pedaços de carne crua, tirada dos altares de sacrifícios, eles estavam desafiando as escrituras, usando a força, fazendo com que as pessoas se voltassem contra a sua fé. Nessa época, ele já estava muito velho. Ele devia saber que seus filhos estavam cometendo o mal, e ele devia também saber que não estava agradando ao Senhor. Samuel, meu filho. Aqui estou. O que foi que Javé disse a você? Não me esconda nada. Samuel, seu discípulo favorito, foi o escolhido para lhe trazer a palavra divina. Hófni e Finéias vão morrer no mesmo dia. Adonai, faça o que lhe parecer melhor. O sacerdote estava velho e fraco. Eram tempos difíceis para as tribos de Israel. Uma vez mais, os filisteus tinham invadido seu território. E foi logo após mais uma desastrosa batalha que mensageiros foram enviados a Ciro, implorando pela arca, como se fosse um talismã que pudesse trazer a vitória sobre o invasor. Por que Javé deixou que fôssemos derrotados pelos filisteus? Permita que levemos a arca da aliança de Javé para que ela nos livre do jugo de nossos inimigos. A arca da aliança do Senhor dos Exércitos. A arca do Senhor virá ao campo de batalha? A arca da aliança era para Israel um símbolo da presença de Javé. Continha as tábuas da aliança entregue a Moisés no Monte Sinai. Porém, Deus já avisara Samuel que nenhum sacrifício ou oferenda poderia salvar a casa de Eli. Mesmo assim, os dois filhos do sacerdote, por sua própria vontade, levaram a arca para o campo de batalha como um símbolo. O resultado foi um desastre.
O que é todo esse alvoroço? Meu caro senhor, eu sou o homem que chegou do campo de batalha. O que aconteceu, meu filho? Israel fugiu dos filisteus e a derrota do exército foi grande. Morreram seus 2 filhos, Hofni e Finéias. E a Arca da Aliança foi tomada. A palavra do Senhor se realizou. Elias, sacerdote, já estava atingido pela cegueira. Seus 2 filhos morreram no mesmo dia, e agora ele próprio jazia morto, e a Arca da Aliança estava nas mãos do inimigo. Era chegada a hora, Samuel cumpriu a missão. Uma repentina tempestade dispersou o inimigo filisteu. Samuel estava destinado a se tornar um grande líder. Entretanto, à medida em que Samuel envelhecia, o povo se tornava impaciente. Veja, você já está velho e seus filhos não seguem seu exemplo. Por isso, escolha para nós um rei para que ele nos governe. O Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo o que eles pedirem, pois não é a você que eles estão rejeitando, mas a mim. Não querem mais que eu reine sobre eles. Atenda o pedido deles. Contudo, mostre com clareza e explique-lhes os direitos do rei sobre seu povo. As tribos de Israel estavam exigindo um rei. O Senhor tinha dito ao profeta Samuel que o rei de Israel deveria vir da menor tribo, a de Benjamim. Durante 3 dias, procurando jumentas que haviam se desgarrado dos rebanhos de seu pai. Vamos voltar, senão meu pai poderá ficar preocupado. Davi é um homem de Deus muito famoso. Tudo o que ele diz acontece de fato. Vamos lá. Quem sabe ele nos possa orientar sobre o caminho que devemos seguir. Tenho aqui uma moeda de prata. Vamos lá. Ao profeta. O senhor sabe onde é a casa do profeta? Sou eu mesmo. Vocês comerão comigo hoje. Vou resolver a questão que o traz aqui. Não se preocupe com as jumentas que perdeu há dias. Já foram encontradas. De quem é toda a riqueza de Israel? Não é sua e da família de seu pai?
Saul e seu servo passaram a noite na casa de Samuel como seus convidados. Levante-se, que eu vim para me despedir. Mande o servo ir andando na frente. Quanto a você, espere o momento que lhe direi a palavra de Deus. Saul, Javé o ungiu para ser chefe sobre Israel. O profeta Samuel enviou Saul para uma viagem. Primeiro para onde as jumentas desgarradas de seu pai haviam sido encontradas. Depois para a planície aos pés do Monte Tabor. Samuel disse a Saul que em sua viagem as pessoas o reconheceriam e lhe dariam acolhida. Samuel disse que quando Saul fosse reconhecido por homens santos, o Espírito do Senhor desceria sobre ele. E tudo isso se realizou exatamente como Samuel tinha profetizado. 7 dias mais tarde, Samuel reuniu as tribos. אדוני ממית ומחיה מוריד שאול ויעל אדוני מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם אדוני ממית ומחיה מוריד שאול ויעל אדוני מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם אין קדוש כאדוני כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו אין קדוש כאדוני כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו על הצליבי באדוני, רמה קרני באדוני, כי שמחתי בישועתך. Estão vendo quem Javé escolheu? Não há ninguém como ele entre vocês. Viva o nosso rei! Viva o nosso rei! Viva nosso rei! Viva o rei! Viva o rei! Samuel repetiu para todos seus alertas contra a monarquia. Ele colocou tudo por escrito e os entregou como leis perante o Senhor. Um dos primeiros atos de Saul como rei foi o de recrutar um exército. Ele fez isso demonstrando claramente o que aconteceria aos animais das tribos se eles se recusassem a portar armas contra o invasor.
Se alguém não acompanhar Saul e Samuel, o mesmo acontecerá com seus bois. Saul logo se tornou mais um capitão que um rei. E foi aí, talvez, que Samuel começou a temer que as pessoas passassem a adorar seu rei mais que a seu Deus. Vejam, estabeleci um rei para vocês. Eu já estou velho e meus filhos estão aí, no meio de vocês. Aqui estou eu. Deponham contra mim diante de Javé. A quem explorei? E a quem oprimi? Você não explorou, não oprimiu e nem tirou nada de ninguém. Mas vocês me disseram, não importa, queremos ser governados por um rei. No entanto, Javé, seu Deus, é o rei de vocês. Não! 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 Larguem! Não é agora o tempo da colheita do trigo? Esperem mais um pouco e vejam esta grande coisa que Javé realiza diante de vocês. Eu invocarei a Javé e ele mandará trovões e chuva. Reconheçam e vejam o grande mal que vocês realizaram aos olhos de Javé, pedindo um rei para vocês. Saul era aclamado por todos, porém as guerras prosseguiam. Agora o inimigo vinha do sul, os amalequitas. Samuel trouxe a Saul a palavra do Senhor. Destrua os amalequitas completamente. Saul conseguiu a vitória, mas após a batalha nem todos os animais estavam mortos. As melhores ovelhas e o melhor gado tinham sido levados. E muito pior, Saul não tinha morto o rei inimigo, mas o tinha levado como prisioneiro, talvez para demandar um resgate. Foi aí que Deus disse a Samuel: arrependo-me de ter nomeado a Saul como rei, porque ele não obedeceu a meus mandamentos. Tragam-me a Agag, o rei dos Amalecitas. É a hora amarga da morte. Assim como sua espada deixou muitas mães sem filhos, também sua mãe ficará sem o filho. Samuel e Saul jamais voltariam a se encontrar. Com o tempo, o profeta lamentaria que o rei tivesse perdido as graças do Senhor. Mas no final, foi o profeta, e não o rei,
quem cumpriu a palavra de Deus. O profeta Samuel, agindo conforme as instruções do Senhor, nomeara Saul como o primeiro rei de Israel. Mais tarde, o Senhor lamentou sua escolha. Agora ele tinha enviado Samuel a Belém para escolher um melhor rei entre os filhos de Jessé. Estão aqui todos os seus filhos? Não, senhor. Falta o menor, que está tomando conta do rebanho. Mande buscá-lo. Saul ainda era o rei, mas não sabia que Samuel já procurava por seu sucessor. E que o profeta, até este momento instruído pelo Senhor, tinha rejeitado todos os filhos de Jessé, um após outro. Muitos anos se passariam antes que Davi fosse coroado rei. Durante esse tempo, ele se tornaria adulto e um fiel servidor de Saul. No entanto, o incidente causaria discórdia entre Saul e Davi. Quando o jovem Davi matou sozinho o gigante filisteu Golias, o povo cantou o seu nome, ignorando o nome do rei. Saul era um homem instável. Geralmente, seus repentinos ataques de ira só eram apaziguados quando Davi tocava suave na lira. Deram 10.000 para Davi e me deram 1.000. Que mais lhe falta? Senão a realeza. Pois eu ainda vou cravar Davi na parede. Eu já sei o que eu vou fazer. Anos depois, Samuel morreria. Saul viu-se então abandonado e solitário. Apesar de Saul ter abolido a feitiçaria de seu reino, ele próprio, disfarçado e acompanhado de apenas 2 servos, foi consultar uma mulher adivinha de Endor. Por que me enganou? Você é o rei Saul? Não tenha medo. O que está vendo? Eu vejo um espírito subindo da terra. Qual é a aparência dele? É a de um ancião que sobe, vestido com um manto. Samuel. Por que me chamou perturbando o meu descanso? É que eu estou em situação desesperadora.
Os filisteus estão guerreando contra mim. Agora Deus se afastou de mim e Ele não me responde mais. Diga-me, por favor, o que é que eu devo fazer? Por que veio me consultar se Javé se afastou de você e tornou-se seu inimigo? Ele tirou de você a realeza e a entregou para Davi. Amanhã Javé vai entregá-lo e ao seu povo nas mãos dos filisteus. A voz do seu mentor, vinda do além, arrasou com Saul. Ele tinha falhado em sua missão. Era Davi quem estava destinado à glória. Saul estava destinado à autodestruição. Isto ocorreu após uma terrível batalha, na qual todos os filhos de Saul foram mortos. Desembainhe a espada e mate-me. Desembainhe a espada e mate-me. Antes que esses incircuncisos cheguem e caçoem de mim. Saul estava morto. Agora havia um novo rei, Davi, e um novo profeta, Natã. E Jerusalém era a nova capital da nação hebraica. Parecia que, à medida que o povo se tranquilizava, construindo suas casas e cidades, o rei Davi queria construir um lar permanente para a Arca da Aliança. Israel ainda estava em guerra. Os amonitas eram uma constante ameaça na fronteira oriental. Um vasto exército, comandado por Joabe, estava em luta às margens do rio Jordão. Mas o rei preferiu ficar para trás, em seu palácio em Jerusalém. O nome da mulher era Betsabeia, esposa de Urias, oficial do exército de Davi. Mesmo sabendo disto, ele ordenou que ela fosse trazida a ele no palácio. Davi e Betsabeia mantiveram um ilícito caso amoroso. Foi somente quando ela engravidou que Davi ordenou que trouxessem seu marido. Ele fingiu estar ansioso por notícias recentes da guerra. Você não chegou de viagem. Por que não foi para casa? A Arca, Israel e Judá estão em tendas. E meu chefe Joabe e os guerreiros do meu senhor, acampados ao ar livre. Como posso ir para minha casa
para comer e beber e dormir com minha mulher. Fique aqui hoje. Amanhã partirá. O rei Davi escreveu uma carta a seu general Joabe. Ele a deu a Urias para entregá-la pessoalmente. Era um documento selado. Coloque Urias no lugar mais perigoso para que ele seja ferido e morra. Pouco tempo depois, Joabe mandou um mensageiro a Jerusalém. O ataque à cidade amonita sitiada resultara em catástrofe. Os exércitos de Davi tinham sofrido pesadas perdas por se aproximarem demais dos muros da cidade. Por que é que se aproximaram dos muros? Vários servos do rei morreram e Urias, o heteu, também. Havia 2 homens numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico tinha muitos rebanhos de ovelhas e bois. O pobre tinha uma só ovelha e a criava comendo do seu pão e dormindo no seu colo. Era como uma filha para ele. Um dia chegou uma visita à casa do homem rico e esse não quis pegar nenhuma de suas ovelhas para servir ao viajante. Então ele não teve dúvida. Pegou a ovelha do homem pobre e preparou-a para a sua visita. Pela vida de Javé, quem fez isso merece a morte. Por não respeitar o que pertencia a outro, deveria pagar 4 vezes o valor da ovelha. Esse homem é você, assim diz Javé. Eu ungi você como rei de Israel. E eu também o salvei de Saul. Eu dei a você a casa do seu senhor. Eu coloquei em seus braços as mulheres do seu senhor. Eu dei a você a casa de Israel e de Judá. E se não for suficiente, daria a você qualquer outra coisa. Então, por que você desprezou Javé e fez o que ele reprova? Você assassinou Urias para se casar com a mulher dele e matou Urias com a espada dos amonitas. Pois bem, a espada nunca mais se afastará de sua família, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias para se casar com ela. Você será castigado. Ora por Javé. Assim diz Javé. A desgraça vai surgir contra você dentro de sua própria casa. Você agiu às escondidas, mas eu farei justiça diante de toda Israel. Javé perdoou seu pecado, mas a criança morrerá. O menino morreu. Davi se penitenciou, implorando ao Senhor para que a criança não morresse, mas foi inútil. A criança de Betsabeia tinha morrido em 7 dias. Quando os dias de luto chegaram ao fim, Davi e Betsabeia estavam juntos novamente, e com o tempo um outro filho nasceu. Natã, o profeta, foi chamado ao palácio mais uma vez e deu à criança o nome de Salomão. Louvado seja Javé, o Senhor. Salomão será o seu nome, porque Javé o amou. O rei Davi estava morrendo. Em seus últimos dias, ele era cuidado por uma jovem, Abisag, trazida para ajudá-lo a se aquecer, pois estava muito velho. Em seu leito de morte, ele chamou seu filho e herdeiro Salomão. Vou seguir o caminho de todos. Seja forte e comporte-se como um homem. Cumpra as ordens de Javé, seu Deus.
andando pelos caminhos dele e observando seus estatutos, mandamentos, normas e testemunhos, como estão escritos na lei de Moisés. Para que você tenha sucesso em tudo que fizer e projetar. Salomão estava destinado a ser conhecido como o mais sábio dos reis de Israel. Durante seu reinado de 40 anos não se encontram menções aos profetas, porque o Senhor falava diretamente a Salomão em seus sonhos. Entretanto, após sua morte, o reino de Israel estava destinado a partir-se ao meio. Jeroboão foi nomeado supervisor das forças de trabalho recrutadas junto às tribos do norte para levar adiante os vastos e opulentos esquemas de construção de Salomão. Jeroboão já tinha feito declarações contra seu rei. Agora ele estava partindo de Jerusalém para uma viagem fatídica. Era seu destino encontrar-se com o profeta Aías de Silo, a cidade do norte que tinha sido o centro da religião judia antes de Jerusalém se tornar a capital da nação. Pegue 10 pedaços, porque assim diz Javé, o Deus de Israel. Vou tirar o reino de Salomão, dar 10 tribos para você e uma para ele, em consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Isso porque Salomão me abandonou. E você será rei de Israel se me obedecer. Após a morte do rei Salomão, seu filho e herdeiro Roboão foi para a capital das províncias do norte, Siquém, e teve de se confrontar com o rebelde Jeroboão. Seu pai nos impôs o fardo pesado. Se você nos aliviar da dura escravidão e do fardo pesado que ele nos impôs, serviremos a você. Meu pai lhes colocou um fardo pesado, mas eu o aumentarei ainda mais. Meu pai castigou vocês com chicotes, e eu os castigarei com ferrões. O que temos nós com Davi? O que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Volte para suas tendas, Israel. Ao ignorar os conselhos dos mais velhos por ouvir somente a opinião daqueles de sua própria geração, Roboão conseguira destruir em um só golpe todas as realizações de Davi e Salomão. O reino estava dividido em norte e sul, Israel e Judéia. Nesse tempo, Jeroboão estava instalando seu próprio reino rival. Como uma alternativa à Arca da Aliança guardada em Jerusalém, ele escolheu o bezerro de ouro, já adorado por tribos rebeldes aos pés do Monte Sinai. No entanto, Jeroboão também estava destinado a ouvir a palavra do Senhor através de um homem de Deus. Palavra de Javé. Um filho vai nascer em casa de Davi e se chamará Josias. Ele vai oferecer sacerdotes em sacrifício sobre este altar. Ossos humanos serão queimados aqui. Prendam-no! Por favor, acalme Javé, o seu Deus. Peça por mim, para que recupere o braço.
Venha comigo até meu palácio e se alimente. Eu lhe darei um presente. Mesmo que me desse a metade do seu palácio, eu não iria com você. Não comerei nem beberei nada nesse lugar. As escrituras não identificam este profeta anônimo. Entretanto, quando o filho de Jeroboão adoeceu, ele não consultou um dos falsos profetas que ele próprio tinha indicado. Ele queria ouvir um verdadeiro homem de Deus. Coloque um disfarce. Não podem saber que é a esposa de Jeroboão. Vá até Silo. Onde está Aías, o profeta? Ele profetizou que eu seria o rei deste povo. Leve 10 pães, roscas, um pote de mel e apresente-se a ele. Então ele dirá o que vai acontecer com o menino. Entre, esposa de Jeroboão. Por que você veio disfarçada? Diga a Jeroboão: assim diz Javé, o Deus de Israel. Eu tirei você do meio do meu povo e o pus como chefe do meu povo Israel. Mas você não foi como meu servo Davi. Você até chegou a fazer para você outros deuses, imagens fundidas para me irritar, e voltou as costas para mim. Quanto a você, levante e volte para casa. Quando puser os pés na cidade, seu filho morrerá. Agora que a nação estava dividida em 2 reinos, foi o reino do norte, Israel, que logo se tornou uma terra pagã. Durante o reinado do rei Acabe, Elias veio de Galaad com um terrível alerta para o rei que adorava imagens. Pela vida de Javé, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, a não ser quando eu mandar. O Senhor alertou Elias para se esconder da ira do rei. Enquanto a seca continuava, o Senhor enviou Elias à cidade de Sarepta, próxima de Sidônia, onde uma viúva o alimentou. Por favor, traga-me um pouco de água no seu balde para eu beber. E traga-me também um pedaço de pão, por favor. Pela vida de Javé, não tenho nenhum pão. Tenho apenas um pouco de farinha numa vasilha, um pouco de azeite na jarra. Estou ajuntando gravetos para preparar este resto para mim e meu filho. Depois vamos comer e morrer. Não tenha medo, vai e faça o que está dizendo. Mas primeiro prepare um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Só depois você preparará um pão para você e seu filho. Pois assim diz Javé, Deus de Israel:
A vasilha de farinha não ficará vazia e a jarra de azeite não se esgotará até o dia em que Javé mandar chuva sobre a terra. E a farinha não se esgotou e nem o azeite por meio de um milagre. Elias, a viúva e seu filho viveram durante a seca e a fome que assolava todo o reino. Mas não era fácil sobreviver. Não quero nada com você, homem de Deus. Será que veio à minha casa para provocar a morte do meu filho? Dê-me seu filho. Javé, meu Deus. Queres castigar até essa viúva que me hospeda, fazendo o filho dela morrer? Olha, está vivo. Agora sei que você é um homem de Deus. E de fato anuncia a palavra de Javé. Não houve chuvas durante 3 anos. Em uma ocasião, o Senhor disse a Elias que era chegada a hora para ele voltar a falar novamente com o rei Acabe. O rei Acabe e seu governador Abdias viajavam em busca de qualquer fonte de água que mantivesse seus animais de carga vivos. Sem os animais, as próprias pessoas corriam um risco de vida. É você a ruína de Israel? Não sou eu que estou arruinando Israel, pelo contrário, é você e sua família. Porque vocês abandonaram Javé e seguiram os ídolos, isso sim. O rei Acabe concordou com as exigências de Elias e reuniu os falsos profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias tinha exigido um confronto.
Eu fiquei sozinho como profeta de Javé. Enquanto os profetas de Baal são 450. Tragam aqui 2 bezerros. Vocês vão escolher um. Depois de cortá-lo em pedaços, o coloquem sobre a lenha. Mas estava acendo um fogo. Eu vou preparar o outro bezerro de maneira igual. Invocarão seu Deus. E eu a Javé, o Deus que responder enviando o fogo, é o Deus verdadeiro. A proposta é boa. O falso deus Baal não trouxe o fogo pedido. E agora Elias fazia um altar para o Senhor com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Javé, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Saibam todos hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo. Adonai, ajude-nos, Adonai. Por favor, Adonai, ajude-nos, Adonai. Por favor, ajude-nos, Adonai. Adonai, nos ajude. Adonai, ajude-nos, Adonai. Ajude-nos. Adonai, ajude-nos, Adonai. Por favor. Elias matou os falsos profetas de Baal às margens do rio Quizon. Ele tinha certeza de estar cumprindo a palavra do Senhor. Mas ele ainda tinha uma promessa a cumprir. A seca tinha que terminar. Sete vezes Elias enviou seu servo para olhar para o mar. 6 vezes a resposta era a mesma. Mas na 7ª vez lá estava. Uma nuvenzinha do tamanho da mão de uma pessoa. As chuvas vieram. A seca de 3 anos estava terminada. O Senhor tinha demonstrado sua misericórdia para seu povo. Mas uma vez mais era o profeta quem desafiara o rei a banir as falsas imagens e os falsos profetas de deuses falsos. O
profeta Elias, perseguido e ameaçado de morte, foge para o deserto, escapando dos opressores reis Acabe e Jezebel. Elias caminhou por 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Sinai. Javé lhe ordenou que saísse da gruta para que visse Javé passar. Então aconteceu uma tempestade que, de tão violenta, rachava as montanhas e quebrava as rochas. No entanto, Javé não estava na tempestade. Depois houve um terremoto. Javé, porém, não estava no terremoto. Depois apareceu fogo, e Javé não estava no fogo. O zelo por Javé dos exércitos me consome. Porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Sobre eu e querem me matar. Em seu momento de desespero, Deus falou a Elias com uma voz suave, reafirmando sua missão, lembrando-o de que na terra de Israel ainda havia cerca de 7.000 pessoas que não tinham se ajoelhado perante os deuses pagãos. Mas o rei Acabe ainda desafiava os mandamentos do Senhor. Acabe era um poderoso guerreiro e um político esperto, mas ele também era um homem ambicioso. Queria estender sua propriedade e sua atenção se fixou em um pedaço de terra vizinha, um vinhedo que pertencia a um homem chamado Nabote. Entregue-me sua vinha que eu vou transformá-la em um pomar. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, se você preferir. Ou então eu pagarei o valor dela em dinheiro. Javé me livre de entregar a você a herança que recebi de meus pais. Coma, e seu coração se alegrará. Pois entregarei a você a vinha de Nabote de Jezreel. Jezebel escreveu cartas aos anciãos da cidade exigindo que Nabote fosse trazido a julgamento por blasfêmia contra Deus e o rei. Nabote. Testemunhas seriam subornadas, se necessário, mas uma condenação era necessária. Como ela se utilizou do selo oficial do rei, os conselheiros presumiram que as ordens tinham vindo do próprio Acabe e se apressaram em cumprir a exigência. Não demorou muito tempo, 2 testemunhas subornadas foram o bastante e a sentença se tornou possível. Então vocês acham que Nabote é culpado? Sim, somos testemunhas. Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Esse homem? Sim, Nabote israelita.
Levante-se e tome posse da vinha. Nabô não está mais vivo. Ele morreu. Você matou e ainda por cima está roubando? Já me achou, meu inimigo? Sim, eu surpreendi você, pois você se deixou subornar para fazer o que Javé reprova. Por isso farei cair sobre você a desgraça. Eu vou deixá-lo sem descendência! Vou exterminar sua família! Jezabel será devorada pelos cães, porque você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Acabe estava arrasado com a maldição do profeta. Ele cobriu-se de cinzas, humilhou-se e jejuou, implorando perdão por seus pecados. O Senhor viu tudo isso e decidiu não punir o rei em sua vida. No entanto, ele não revelou o fato ao rei, mas somente ao profeta. A profecia de Elias se realizou. Os cães teriam o seu dia, mas isso só aconteceria muito tempo depois. Após 3 anos de calma e paz na fronteira do norte, Acabe formou uma aliança com Josafá, que governava o reino da Judéia ao sul. Um conselho de mais de 400 profetas locais exigiram dos reis que entrassem em guerra para reconquistar os territórios ao norte, Ramô de Galaad. Josafá, entretanto, estava mais cauteloso, talvez até mais devoto. Ele queria consultar um profeta do Senhor. Mas os 2 reis preferiram as bajulações de seus falsos profetas, ignorando os alertas de Miqueias, o verdadeiro homem de Deus. Assim, Israel e Judeia se preparam para a guerra. Vou me disfarçar antes de entrar em combate. Você, porém, vá com a sua roupa. Acabe se disfarçou como soldado e enviou Josafá à batalha vestido como rei. Agora Acabe já cobiçava os 2 tronos. Ele queria ser o rei de ambos os reinos, Israel e Judeia. O objetivo de Acabe era que Josafá se destacasse no campo de batalha como um líder real, um alvo natural. Entretanto, um soldado inimigo disparou casualmente contra Acabe, sem saber que estava atirando contra um rei. Dê a volta e tire-me do campo de batalha, porque estou ferido. Acabe foi sepultado na Samária. Sua carruagem ficou coberta com sangue de seu ferimento.
Quando a carruagem foi lavada à beira de um lago, a profecia de Elias se realizou. Os cães lamberam o seu sangue. O mesmo aconteceu depois, quando Jezebel morreu. Os cães também lamberam o seu sangue. Jafé disse a Elias: pegue o caminho de volta em direção a Damasco. Unge Eliseu como profeta em seu lugar. Elias partiu, daí encontrou Eliseu, filho de Safá, trabalhando com 12 juntas de bois. Ele próprio dirigia a última junta. Assim que Elias cobriu Eliseu com seu manto, o discípulo não hesitou. Ele sacrificou seus bois, deu sua carne às pessoas, deixou seu trabalho na terra e juntou-se ao profeta em suas viagens. Logo, seu mestre e mentor, o profeta Elias, estaria próximo do fim de seus dias na terra. Chegando às margens do rio Jordão, Elias pegou o manto e bateu com ele na água. A água se dividiu em duas partes e os dois passaram o rio sem molhar os pés. Peça o que quiser antes que eu seja arrebatado da sua presença. Deixe-me como herança dupla porção do seu espírito. Pede uma coisa difícil. Se me enxergar quando eu for arrebatado da sua presença, isso que pede será concedido.
O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Eliseu se tornaria conhecido como um homem milagroso. Foi ele quem limpou as águas da fonte em Jericó, tornando-as potáveis. Assim diz Javé, eu faço esta água ficar boa. Essa era a época entre estações, quando o alimento era escasso. Os discípulos de Eliseu estavam reunidos para vê-lo e tinham que ser alimentados. Era um hábito no início das colheitas oferecer algo aos sacerdotes e homens de Deus, como uma oferenda e uma oração para uma boa safra. Distribua para que comam. Mas como vou distribuir isso para 100 pessoas? Distribua essas pessoas para que comam, porque assim diz Javé. Elas comerão e ainda sobrará. Cem pessoas foram alimentadas com apenas 20 pães. Havendo partilha, todos podem ficar satisfeitos e ainda ter de sobra. Eliseu também curou um leproso. O rei da Síria tinha ouvido falar de um grande profeta em Samaria. Por isso ele escreveu uma carta ao rei de Israel, juntando 10 talentos de prata e 6.000 peças de ouro. Esta seria a recompensa pela cura do general sírio Naamã, que era leproso. Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Seu corpo ficará limpo e curado. O Abana e o Farfar, rios de Damasco, não são melhores que as águas de Israel? Se me lavasse lá, não ficaria curado? Pai! Pai! Se o profeta tivesse lhe mandado fazer algo difícil, não o faria? Agora eu sei que não há outro Deus na terra a não ser em Israel. Por favor, aceite um presente de seu servo. Pela vida de Javé a quem eu sirvo, não aceitarei. Não oferecerei mais holocaustos a outros deuses somente para Javé. Que Javé me perdoe pelas vezes que terei que ir ao templo de Remon para acompanhar o rei, meu senhor. Vá em paz.
Mestre! Está tudo bem? Tudo bem. Só que o meu senhor mandou dizer-lhe. Chegam da região montanhosa de Efraim 2 jovens profetas. Dê para eles um talento de prata. E 2 roupas de festa. Aceite 2 talentos. Você pensa que meu espírito não estava presente quando alguém desceu do cavalo e foi encontrar você? Agora que você recebeu dinheiro, com ele pode comprar roupas, vinhas. Mas a lepra de Naamã passará para você. A lepra de Naamã passará para você e seus descendentes para sempre. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías, filho de Amós, teve uma visão no templo em Jerusalém. Santo, santo, santo é Javé dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. Ai de mim, estou perdido. Sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E meus olhos viram o rei Javé dos exércitos. Veja, isto aqui tocou seus lábios. Sua culpa foi removida, seu pecado foi perdoado. Quem é que vou enviar? Aqui estou. Envia-me. Jerusalém sofria o perigo de uma invasão, mas as pessoas não se preparavam. Isaías foi enviado para alertá-los. O boi conhece o seu proprietário e o burro conhece a cocheira do seu dono. Mas Israel não conhece nada. As forças assírias eram uma ameaça ao norte. Embaixadores foram enviados ao rei Ezequias para formar uma aliança com o Egito ao sul. Isaías sabia que tal medida só poderia levar ao desastre. Ai daqueles que vão ao Egito em busca de ajuda, procuram apoio nos cavalos em vez de consultar a Javé. Ele também é sábio, ele é capaz de fazer que venha ao mal, só não é capaz de faltar com a palavra. Ele vai levantar-se contra a casa dos maus e contra a ajuda dos malfeitores. O egípcio é um homem e não um deus. Seus cavalos são carne e espírito. Javé estenderá sua mão. O protetor tropeçará, o protegido cairá, e os dois perecerão. Depois Javé disse: assim como Isaías, meu servo, andou nu e descalço por 3 anos, esse fato será um sinal e um exemplo para o Egito e também para a Etiópia, pois é assim que o rei da Assíria
vai levar os cativos do Egito, os exilados da Etiópia, jovens ou velhos, nus e descalços. Isaías nem sempre profetizou tragédia e desastre. Tanto ele como seu contemporâneo, o profeta Miqueias, predisseram a vinda do Messias de uma forma que depois foi confirmada pelo Novo Testamento. A jovem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará pelo nome Emanuel. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E uma luz brilhou para os que habitavam um país tenebroso. Porque nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado. O lobo será hóspede do cordeiro, o leopardo se deitará ao lado do cabrito, o bezerro e o leãozinho pastarão juntos, e um menino os guiará. A visão de paz de Israel ainda demoraria muito tempo a se concretizar. Agora mensageiros assírios já estavam às portas de Jerusalém exigindo a rendição. Digam a Ezequias, assim diz o grande rei da Assíria, que confiança é essa em que você se apoia? Você se apoia no Egito, esse bambu rachado que machuca as mãos, quando alguém se apoia nele e ele lhe finca lascas. Javé dos exércitos, Deus de Israel, tu fizeste o céu e a terra. E o rei da Síria quer nos destruir. Agora tu, Javé, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos do mundo saibam que tu, Javé, és o único Deus. Assim diz Javé, Deus de Israel, já que você dirigiu sua prece a mim por causa de Senaquerib, rei da Assíria, ele não vai entrar nessa cidade nem atirar uma só flecha, nem se armar escudo, nem mesmo se entrincheirar contra ela. Voltará pelo caminho por onde veio. Nessa cidade ele não entrará ao oráculo de Javé. Eu mesmo vou proteger a cidade a fim de salvá-la. Por minha causa e também por causa do meu servo Davi. Na manhã de Jerusalém estava salvo. Muitos soldados sírios tinham fugido, atacados por uma praga. Escutem. Preparem o caminho para Javé. E também endireitem as estradas. Isaías era um profeta e viu tanto a destruição como a redenção. No entanto, a voz, clamando no deserto, ainda seria ouvida após anos de espera. Jeremias foi um dos primeiros a profetizar a total destruição de Jerusalém e a queda do primeiro templo, e ele viveu para presenciar tudo. Estou vendo uma panela
inclina do norte para cá. Do lado norte se derramará a desgraça sobre todos os moradores do país. Jerusalém está em perigo. E o poder da Babilônia ao norte, esperando para atacar. No entanto, a Judéia estava amaldiçoada por uma monarquia instável e um povo que se inclinava cada vez mais para a adoração de Deus, negligenciando as leis de Moisés. Assim fala Javé dos exércitos! Vou quebrar esse povo e essa cidade como objeto de barro que se quebra e não tem conserto. As pessoas vão enterrar num lugar chamado Tofé, pois não haverá outro lugar para que sejam sepultadas. Os guardiões do templo ordenaram a missão de Jeremias por suas profecias, pois elas instigavam a dissidência do poder estabelecido. Jeremias foi proibido de entrar no templo, proibido de ficar mortal e pregar. Então o Senhor o encheu a escrever suas profecias através de seu secretário Baruch sobre o desastre que aguardava a nação, se esta não os erros. Poderíamos ver o primeiro jornal sucessivo. Jeremias dizia que seus alertas deveriam ser lidos pelo maior número possível de pessoas. Leia ao povo o que eu ditei. Logo, aquilo que escreveu nas mãos do rei Joaquim. Converta-se de sua má conduta, pois é grande a ira e o furor. Aprender escrivão Baruch e o profeta Jeremias. Felizmente, Jeremias e amigos na corte. O rei se decidiu por oferecer aliança com os estrangeiros para se rebelar contra a Babilônia. Jeremias viu que essa revolta significa a divisão do país. Nessa conjuntura, aconselha que todos se submetam ao rei da Babilônia. É a única forma de sobreviver. Assim diz o Senhor, entrego todos os territórios nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e eu colocarei até as feras a serviço dele. Disse também, coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, submetam-se ele a seu povo e viverão. Os anos de Jeremias não foram ouvidos. Ele subiu ao que estava babilônico e as mesas foram saqueadas pelo invasor. O rei tentou se rebelar contra os novos conquistadores, auxiliado por Anis, um daqueles falsos profetas mesmo, contra quem Jeremias tinha lutado. Ou assim, Javé, desta mesma forma, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo do rei Nabucodonosor, que está ao pescoço de todas as nações. Escute, minha amiga, Javé não mandou você e vocês fazerem contar uma mentira. Por isso, assim diz Javé, mandarei você embora da face da terra. Ainda este ano você morrerá por anunciar revolta contra Javé. Anis morreu no 7º mês daquele ano. Jerusalém agora estava virgem por exércitos invasores. No 11º do reino de Sedecias, no 9º mês, as forças de Nabucodonosor atingiram as malhas da Ai após 1 ano e meio de sítio. O rei Sedecias tentou salvar, fugindo por um túnel subterrâneo, mas foi capturado pelos invasores. Jerusalém estava destinada à destruição. A cidade estava ruída, como Jeremias tinha dito. Seu povo foi exilado. No entanto, o Senhor fez, porque ouviu de suas orações, gentil com Jeremias. Jonas, o único dos profetas do Testamento que resistiu ao mandamento do Senhor. O Senhor ordenou que ele fosse a Nínive, onde as pessoas adoravam falsos. Jonas teve a decisão e embarcou em um navio que seguiria em direção oposta. Talvez ele esperasse poder se esconder da visão de Deus.
Jonas arpou de jovem, navegando em lugares distantes, a mão resistente para o sal. Os homens rezaram, cavaram-se próprios, foi inútil, a tempestade continuou. É só vocês atirarem um que ele se acalmar. A causa que veio esta violenta. Não lances contra nós culpa de sangue inocente. Tu és Javé e fazes o que dizer. Assim que Jonas foi atirado no mar, a tempestade cessou e foi salvo. Jonas foi por um peixe gigantesco e ficou em sua barriga por 3 dias e também. Foi somente após Jonas ter clamado pelo nome do Senhor, ele foi dado pelo peixe e jogado em terra seca. Sim, irei a Nínive e farei. Sou hebreu. Adoro já Deus céu que fez o mar e a terra. Ele diz: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Verão vestir seco tanto homens como animais, e todos clamam a Deus com toda a força. Cada um deverá converter-se de sua luta e deixar de lado toda espécie de ações violentas. Dentro de 40 dias, não será destruída. Quem sabe assim, Deus vá atrás. Fique com pena. Apague o arreira. O povo consiga escapar. O rei de Nínive entendeu que estava na presença de um homem de Deus e foi sincero em sua penitência. Ah, meu Javé, não era o que eu dizia quando estava na minha terra. Foi por isso que eu corri tentando fugir para Assis. Pois eu sabia que tu és um Deus compassivo e clemente, lento para a ira e cheio de amor, e que voltas atrás nas ameaças feitas. Se é assim, Javé, tira a minha vida, pois eu acho melhor morrer do que viver. Jonas saiu da cidade e ficou no lado do nascer do sol. Aí fez uma tenda e sentou-se na sombra, esperando que o Senhor destruísse, como ele tinha feito Jonas profetizar.
Senhor Javé fez nascer uma mamoeira que cresceu de modo a fazer sombra sobre a cabeça de Jonas e livrá-lo de uma insolação. E Jonas ficou muito contente. Então, na madrugada seguinte, Deus enviou um verme que prejudicou a mamoeira e um vento seco do leste que acabou matando a planta. Aí Javé disse a Jonas: você está com uma mamoeira que não lhe custou trabalho, que nos tinha a esquecer, que brotou numa noite e na outra morreu. E eu? Será que não vou ter pena de Nínive, esta cidade enorme onde moram milhares de pessoas? Esta foi talvez a primeira vez que um profeta tinha duvidado de sua missão. Esta talvez a primeira vez que um rei, sem hesitar, ouvidos a palavra de Deus trazida por quem ele acreditava ser um verdadeiro homem de Deus. Quando os filhos de Israel foram para o exílio na Babilônia, o rei Nabucodonosor entendeu que não podia chacinar todo um povo, mas ele podia tentar doutriná-los. Escolha entre os israelitas da família real ou de outras famílias importantes alguns moços sem nenhum defeito físico, de boa aparência, instruídos em toda espécie de sabedoria. Guardas da casa de Judá foram escolhidos para serem enviados como nobres caldeus. Ananias Shadraque, Misael foi chamado de Azarias Abdenago, Daniel chamado de Baltazar, mas é como Daniel que nós conhecemos até hoje. O sono do rei Nabucodonosor era afetado por pesadelos. Ele decidiu reunir todos os teólogos e sábios entre os caldeus, procurando sua ajuda e orientação. Tive um sonho que me assustou. E quero saber o que ele significa. Majestade, conte o sonho para nós e daremos a interpretação. Minha decisão é: se não adivinharem o sonho que eu tive, serão feitos em pedaços. E suas casas serão ruínas. A palavra do rei era lei. E agora os 4 príncipes hebreus, entre eles Daniel, eram considerados sábios da Babilônia. Beltesazar, você é mesmo capaz de me contar e interpretar o sonho que tive? Meu senhor, seu sonho e suas visões são estes. O rei tinha sonhado com uma gigantesca aparição, com uma cabeça de ouro, o peito e os braços em prata, e o estômago e as coxas em um brilhante latão, e pernas de ferro, mas com os pés de argila. Vossa Majestade é o Rei dos Reis, a quem Deus do céu concedeu o reino e o poder. Vossa Majestade é a cabeça de ouro. Depois vai aparecer um outro reino menor que o seu. Depois um terceiro reino de bronze que dominará sobre toda a terra. O quarto será duro como ferro,
Os pés e os dedos, parte de ferro, parte de barro, significam um reino dividido. Durante este último, o Deus do céu fará aparecer um reino que jamais será destruído. O grande Deus mostrou ao rei o que acontecerá daqui para frente. O sonho tem sentido e sua interpretação é digna de fé. De fato, o Deus de vocês é o Deus dos deuses. O Senhor dos reis. Ele revela os mistérios. Nabucodonosor estava convencido de que tinha descoberto em Daniel um homem de Deus, um verdadeiro profeta, ao contrário dos mágicos e videntes que ele conhecera. Daniel tornou-se o favorito e o confidente do rei. Em seus últimos dias, Nabucodonosor aceitou a palavra de Deus, mesmo sendo tão dura. Mas isto não ocorreu com o seu sucessor Baltazar, que ainda tinha muito que aprender. Sua educação se iniciou em um banquete, no qual ele apresentou ânforas de ouro e prata que tinham sido saqueadas do templo sagrado em Jerusalém. Aos deuses de ouro! Aos deuses de ouro! Aos deuses de ouro! Aos deuses de ouro! Tragam os astrólogos, magos e adivinhos. Foi a rainha quem trouxe Daniel ao rei. O Deus Altíssimo deu império e poder, glória e honra ao grande rei, seu pai, Nabucodonosor. Você, porém, Baltazar, mesmo sabendo de tudo isso, não quis se humilhar, tornando-se orgulhoso. Você se revoltou contra o Senhor do Céu e trouxe para cá os cálices do templo, para que você e seus funcionários, mulheres e concubinas bebessem vinho neles. Baltazar manteve sua palavra. Ele nomeou Daniel para a terceira, mais importante posição do reino. Daniel viveu e hoje ele se tornou um símbolo da preservação da palavra do Senhor em uma terra estranha. Baltazar, no entanto, morreu em 24 horas. E Dario se apossou do grande trono da poderosa Babilônia. Esta seria a voz de João Batista, o primeiro a reconhecer Jesus de Nazaré como tão esperado Messias. João nasceu como filho de um casal idoso que já não tinha mais a esperança de ter um filho, o que nos faz lembrar do nascimento do profeta Samuel. Quando João se tornou um adulto, o rei Herodes governava em Jerusalém. Como o profeta Elias, João, o filho de Zacarias, emergiu de sua meditação no deserto da Judeia e as pessoas vinham de Jerusalém para ouvi-lo pregar a palavra do Senhor. Convertam-se, porque o reino do céu está próximo. Depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. A lei foi dada por Moisés, mas a graça
e a verdade vêm pelo Messias esperado. Quem é você? Eu não sou o Messias. Quem é você? Você é Elias? O profeta esperado? Não. Quem é você? Nós temos de levar uma resposta. O que diz de você mesmo? Sou uma voz no deserto. Endireitem o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. João já realizava seus rituais de batismo nas águas sagradas do Rio Jordão. E não apenas as pessoas humildes atendiam seu chamado, mas até mesmo os soldados romanos das forças de ocupação. Hoje eu batizo vocês com água, mas vai chegar alguém mais forte do que eu, de quem eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Sou eu quem devo ser batizado por você. E você vem a mim? Por enquanto, deixe como está, porque devemos cumprir a profecia. Podemos ler nas Escrituras que, neste momento, uma voz foi ouvida dos céus dizendo: Este é o meu amado filho, de quem muito me orgulho. João estava batizando seu primo, o filho de José e Maria, Jesus. João Batista foi preso e mais tarde decapitado. Posteriormente, Jesus retornaria a Galileia para iniciar a sua missão. Em uma sinagoga em Nazaré, as Escrituras foram abertas à sua frente, em uma passagem do antigo livro do profeta Isaías. Esse não é o filho de José? Certamente vocês repetirão o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Faz também aqui em sua terra tudo o que ouvimos dizer que fez em Cafarnaum. Porém, nenhum profeta é bem aceito em sua pátria.